Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos falar dos rumores e vazamentos do iPhone 12, gente, que vai ser lançado este ano agora de 2020. Tem bastante coisa que tá rolando por aí. Ele vai ter uma mudança grande no design e também algumas configurações que estão chamando a atenção. Mudança de tamanho de tela, mudança de posicionamento de algumas coisas internas que estão gerando outros rumores de possíveis acessórios, enfim, tem bastante coisa pra gente falar, mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, deixa o likezão maroto, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais, tá bom? Na descrição aqui você também encontra as camisetas exclusivas do Bitec, tem moletom, tem um monte de coisa legal para você ficar bem vestido na Arte Geek, aproveita aí. Vamos começar falando do design do iPhone 12, que deve ser uma das principais mudanças. Uma das coisas que a gente deve esperar agora são as bordas quadradas, galera. Ele vai ser mais ou menos parecido, ó, com isso aqui, com o iPad Pro. Então, rumores indicam que ele vai se tornar mais fino, ele vai ter menos borda e vai ter esse quadradinho aqui na lateral. A gente vai deixar de ter essa versão arredondada, como a gente já vê há alguns anos no iPhone, e ele vai voltar uma pegada à la iPhone 5, 5S, como a gente via antigamente aí. Só que tem o seguinte, apesar dele ficar mais fino, a gente tem alguns rumores que indicam que a gente vai ter uma versão de 6.7 polegadas. Então o bicho vai ser bem parrudo, ele vai ser mais largo, mais fino, mais alto e com uma tela maior. Então a gente deve esperar quase um mini tablet. Acredito que teremos versões também aí de 6.5 polegadas, a versão de 6.1, não se sabe exatamente o line-up que a Apple deve trazer em termos de tamanho, mas os rumores indicam sim que a gente vai ter uma versão maior do que o iPhone 11 Pro Max, que seria essa versão de 6.7 polegadas. E os rumores também indicam que a gente vai ter duas versões pelo menos com essas novas bordas aqui, tipo like iPad Pro, né, com essa pegada, com esse fio mais quadrado, e teremos também as versões mais arredondadas, que seriam versões de entrada. Então duas confirmadas aí, que deve ser o iPhone 12 Pro Max, talvez, né, ou algum outro nome que eles vão dar, e o iPhone 12 Pro, que seriam aí as versões mais completas, e é possível depois que a gente tenha uma versão tipo de um iPhone XR, mais arredondado, e o outro talvez que seja também arredondado e um pouco mais simples, tá ok? Então basicamente o design vai ser uma grande mudança, é uma das coisas que o pessoal tá bem de olho aí. Quando a gente olha para a câmera, continuando aqui a falar do design, ele vai ser algo bem semelhante ao que a gente vê no iPhone 11 mesmo, só que a gente deve ter 4 componentes lá dentro agora. Então, primeiramente, ela vai ficar maior, um pouco mais larga, o quadradinho da câmera, e mais alto. Muita gente já tá falando que, ele já é meio alto, agora vai ficar mais alto ainda? Provavelmente. E a gente deve ter lá dentro o sensor LiDAR, agora que a gente viu no iPad 11 Pro. Perdão, iPad 11 não, no iPad Pro, que foi recentemente lançado, acho que é a 4ª geração, né, a versão acima desse aqui, que vem com esse sensor LiDAR, que é basicamente um sensor que faz um escaneamento do ambiente, ele consegue ser utilizado para realidade aumentada, para diversos tipos de função. Ele é até utilizado nos carros da Tesla, para vocês terem uma ideia, nos robôs que fazem exploração em Marte. Então é uma tecnologia realmente bem avançada e a gente deve ter o mesmo setup em termos de câmera. Câmera de 12 megapixels com uma ultra-wide, uma telefoto e uma câmera aí com 2 vezes de zoom, né? Quer dizer, uma telefoto eu já falei, então uma ultra-wide e uma câmera principal, desculpa. E aí a outra bolinha ali seria o LiDAR. A gente não sabe aonde ele vai ficar posicionado. Estão dizendo que a Apple está testando várias posições diferentes dele, mas a gente vai continuar com esse design de bump ali atrás, né? Um pouco maior agora. Outra mudança que deve ocorrer no design é a redução do notch. Muita gente estava esperando que a Apple fosse tirar o notch de vez, mas não. Parece que o notch vai continuar, ele vai estar realmente menor. Para base de comparação, estão dizendo que ele vai estar mais ou menos parecido ali com o Note do OnePlus 6, é um tamanho bem semelhante, então ele vai continuar, só que um pouco mais compacto, porque a Apple utiliza naquele espaço ali várias tecnologias, como desbloqueio facial e assim por diante, tá? Então, rumores de realmente a gente não ter mais Note, acho que esse ano não veremos, talvez ano que vem, porque os rumores também indicam que a gente poderia ter uma versão sem Note. Eu acho que a Apple deve estar preparando algo, mas não para esse ano. Então esse ano a gente deve ver uma redução, e aí ano que vem a gente vê algo realmente que seja só tela. Outro ponto que está chamando muita atenção é que a bandeja do chip, ou seja, onde você coloca o chip no iPhone, está mudando de lado. E ela está abrindo espaço para basicamente isso aqui, ó, que a gente tem no iPad Pro, que é como se fosse um conector. E esse conector aqui serve para você
colocar a caneta, ele sincronizar a caneta, ou outros acessórios. Rumores estavam indicando que talvez a gente fosse ter uma caneta para o iPhone 12, mas já meio que foi por água isso, eu acho que a gente não deve ter, mas estão falando talvez que pudesse ser para carregador magnético, então assim, um carregador por indução, onde você só encosta e aí você vai ter o carregamento ou outros acessórios, sabe-se lá o que. Eu acho que essa questão do carregamento por indução faz sentido, tem muita gente dizendo que a Apple deve abandonar o carregamento por cabo efetivamente, ou seja, físico, de você conectar, ter o buraquinho ali para conectar, até porque teve a treta, a gente pode dizer assim, lá na Europa, de que a partir de agora é obrigatório que todas as empresas usem USB tipo C, e a Apple tava nessa briga de não querer aceitar isso, porque afinal de contas eu também acho que a empresa tem que ter a liberdade de fazer o conector que ela quiser, né, afinal de contas o mercado deve ser livre, mas teve esse rolo e foi determinado que era só USB tipo C lá na Europa. Então a Apple talvez não se dobre, né, não se curve ao USB tipo C, e vem aí com esse conector para carregamento, quem sabe? Muitos rumores indicam que a Apple deve ir totalmente wireless daqui a um tempo, ou seja, carregamento sem fio mesmo. Eu acho um pouco complicado você só ter um carregamento wireless, porque você aumenta muito o custo do produto, você precisa ter a base e assim por diante, mas ainda assim tá, né, esses rumores estão indicando aí que a Apple deve abandonar o encaixe físico. Vamos ver, gente, vamos ver o que vai acontecer, isso realmente tá um pouco nebuloso por enquanto, tá? Outra coisa que estão falando relacionada ao carregamento é que o AirPower talvez venha de vez. O AirPower é um produto que a Apple mostrou há uns anos atrás, só que acabou nunca vindo, que é um carregador sem fio que ele carregaria tudo. O seu iPad, o seu iPhone, o seu Apple Watch, o seu AirPods Pro, mas acabou não vindo e até o momento, como a gente está entrando nessa parte de um carregamento sem fio, né, que pode ser o possível futuro da Apple, talvez ele venha forte agora de uma vez. Falando da tela do iPhone 12, a gente deve esperar, como eu falei, a versão de 6.7 polegadas, que é a maior, e telas de 120 Hz. A tecnologia ProMotion, que é o que a gente tem aqui no iPad Pro, que já é uma fluidez de 120 Hz, então a Apple deve sim se atualizar para isso, tá na hora, né, de trazer isso. É uma coisa que todos os aparelhos atuais tem topo de linha, e devemos ter talvez alguma nova tecnologia em termos de tela, de qualidade de tela. A Apple deve dar algum nome maluco aí, como ela sempre dá, que é basicamente uma qualidade melhor de visualização. Não sei se teremos algo do tipo 2K, talvez, eu acho que encareceria muito o produto, mas ainda assim, 120 Hz deve agora finalmente vir nos modelos Pro, que são os modelos mais topo de linha. Falando de poder de fogo, gente, o processador dos novos iPhones, eles vão ser o A14 Bionic, né, que é a linha que está seguindo, a gente estava no i3 Bionic, deve para o A14 Bionic, e estão dizendo que vai ter muito foco, uma parte do processamento muito focada em realidade aumentada e inteligência artificial. Isso não é novidade, é uma tendência que a gente já vê nos processadores atuais e a Apple deve dar mais destaque ainda para isso, tá? Eu queria falar outras coisinhas rápidas aqui. Novas cores, estão falando que vai vir o Navy Blue, então vai sair a cor verde que a gente tem atual, que é o Midnight Green, e entrar um Navy Blue, que é um azul meio escuro, eles ainda estão procurando o tom. Devemos ter outras variações de cores para os outros modelos, então cores um pouco mais cheguei, para os modelos mais simples talvez, como um azul, um verde, um amarelo, que a gente costuma ver. Outra coisa é a possível função Car Key, que a Apple está negociando, está tentando com as automobilísticas, que seria você ter uma função no carro que ele aceita o celular, o iPhone ou dispositivos da Apple como uma chave para ligar o carro, né? Então, eles estão em negociação, a gente não sei se a gente já deve ver essa função talvez no novo iPhone 12. É uma questão de software, claro, não sei se precisa de algo físico especificamente, mas é algo que está ainda em discussão. Devemos ter também melhoras no som, novos falantes, que vão trazer 10% a mais de ganho de volume e Dynamic Range, ou seja, uma qualidade melhor de áudio. Os falantes da Apple já são muito bons, então a gente deve ter uma melhora no nível, né, em termos de volume, provavelmente. E outra coisa é o 5G. Tá? Finalmente vamos ter o 5G, não dá para a Apple ficar fora dessa, então a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar, quais são as frequências que vão funcionar no 5G, mas a Apple deve trazer algo bem completo, porque afinal de contas o produto não vai ser barato, então ele tem que já cobrir uma grande faixa aí das frequências de 5G, funcionando nas duas faixas atuais que existem lá fora, pelo menos, né? Então, gente, basicamente as maiores mudanças que eu acho que vão ser muito chamativas é a questão do design. A câmera deve ter novas tecnologias, mas não vai ser nada tão gritante. Eu acho que a Apple está olhando mais agora para trazer um novo iPhone em termos de design. É lógico que com bom processamento, com boas câmeras, isso já é
padrão, né? Isso já deve vir nos aparelhos, a gente ter melhoras em processamento, em câmera e tal, mas o design é algo que chama muita atenção e esse novo modelo aí de 6.7 polegadas, que aí realmente o bicho vai ser quase um iPad Pro aqui, ó. Eu quero saber o que vocês acharam dessas novidades. Deixem seus comentários aqui, se você acha que um iPhone de 6.7 polegadas seria muito grande. Eu não quero nem imaginar o preço que isso vai chegar, porque 5G, tela de 120 Hz, enfim, todas as novidades que deixam os aparelhos caríssimos, a gente deve esperar iPhones aí na faixa de $1.400, sem dúvida nenhuma, porque a Samsung já veio com isso, a Motorola agora também tá com celulares aí custando na faixa de $1.000, isso não é mais novidade. Então a Apple deve agora entrar também nessa parte de preços aí mais caros ainda. Deixe seus comentários, não esquece de deixar o like, a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!